Bom dia, minha turminha do terceiro ano. Mais uma semana de conteúdo para a gente trabalhar, para a gente desenvolver, para a gente estudar, tá certo? Bem, gente, vamos continuar falando sobre a importância das plantas. E nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as plantas que são cultivadas, as plantas que são coletadas, a matéria-prima dessas plantas, né, que é tão importante para os seres vivos, né? Do que é que nós fazemos com essa matéria-prima, né? Como é que a gente utiliza essa matéria-prima, tá certo? E a nossa aula também é bem resumida, como eu falei para vocês durante toda essa semana. A gente dividiu direitinho esse capítulo para que a gente aprenda passo a passo, né, sobre a importância das plantas, tá bom? Espero que vocês gostem mais dessa aula, né, gente? E a nossa aula vai começar. Bora lá? Ciências, terceiro ano, capítulo 8, Importância das plantas. O conteúdo é o uso das plantas pelos seres humanos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a página 94 e 95. É a nossa segunda aula de setembro. O uso das plantas pelos seres humanos. O ser humano usa plantas em muitas de suas atividades. Algumas dessas plantas são cultivadas e outras são coletadas. Como é que essas plantas são cultivadas? É quando elas são plantadas e colhidas pelo ser humano, né? Vocês estão vendo do lado aí a senhora cuidando aí da sua hortinha, né? No seu quintal, né? Cultivando suas plantas, tá certo? E as coletadas, diferente do seu ambiente natural, onde nascem e crescem sem intervenção humana, certo? Então, assim, são aquelas plantas, né, que crescem num ambiente natural, né? Às vezes em florestas, em matas. Vocês estão vendo aí, essas pessoas aí, né, olhando essas plantas, na maioria das vezes, gente, são os biólogos, né, que faz esse trabalho, que adentram aí florestas, né, para ver novos tipos de plantas, né, novas origens, para catalogar e para a gente conhecer essas novas espécies, tá certo? Tá bom? Então tá claro isso aí para vocês. Vamos para a próxima. Plantas cultivadas, né? A gente já dando mais, falando um pouco mais dessas plantas cultivadas. A gente está vendo aí as plantas cultivadas, a mandioca, né? Uma plantação de mandioca, uma plantaçãozinha de batata, essa batata que vocês gostam tanto, né? Batata frita, aí a batata inglesa, e também o cultivo aí do trigo, tá certo? Essa última imagem aí, esse trator aí, tá certo? Plantas que são cultivadas para servir de matéria-prima, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho essas plantas que a gente produz, né, no caso, através da matéria-prima, né, se tornam uma utilidade, né, para nós seres humanos, tá certo? Então, aí, o algodão para produzir roupas, a gente está vendo aí do lado, né, a origem, aí no caso aí a camisa feita, né, aí no caso do algodão. Aí do outro lado, de lado, a cana-de-açúcar para a produção de etanol, né, gente? O etanol que é vendido nos postos de combustível para ser usado em veículos automotores, né? Então, tá aí o etanol, né? Vem lá da cana-de-açúcar. E aí as plantas medicinais para a produção de remédios, né? Vocês estão vendo aí do lado também, né? A gente sabe que muitos remédios, né, são produzidos, né, através dessas plantas que são cultivadas, né, para ajudar as pessoas, né, no propósito de alguma doença, né, para resolver alguns problemas realmente de saúde, tá certo? Plantas coletadas. Na natureza existem muitas plantas que nascem e crescem sem intervenção humana. Quando coletadas de matas, campos e mangue, por exemplo, elas podem ser usadas para diversos fins. Uma dessas plantas, gente, é o babaçu. Ele é usado, dentre outras coisas, a sua folha na fabricação de cestos. Vocês estão vendo aí do lado, né? Os cestos, né? Cobertura de casas. Vendo essa imagem aí, uma casa aí toda coberta, né? De babaçu. Deixa secar a palha, depois faz a cobertura. O óleo na fabricação de cosméticos, né? Vocês estão vendo aí o tanto de cosméticos, gente, tem tanta coisa, né, nos cosméticos aí pra gente, no caso, começa lá, né, é usado, tirado do babaçu. O óleo do babaçu é muito usado na fabricação desses cosméticos, tá certo?
E aí também a gente vê também a farinha de babaçu, que também ela é um suplemento alimentar. Então, a gente está vendo aí as diversas utilidades do babaçu. Tá certo? Tá claro aí para vocês? As árvores, né? A gente está vendo aí, em muitos casos, gente, ao se fazer essa coleta, a planta é totalmente retirada do seu ambiente, né? Isso acontece com as árvores na coleta de madeira. Então, a gente está vendo aí, né, a importância aí dessas árvores também para a gente, ó. A primeira imagem, no caso aí, a árvore sendo retirada, né, do ambiente natural, é usada para a fabricação de instrumentos musicais, na fabricação de móveis, a gente está vendo aqui na figura abaixo, né, o homem fazendo aqui um móvel, aí no caso aí na fabricação de barcos, nas casas, olha, muitas e muitas utilidades, né, mas sempre lembrando, né, que é bom que a gente preserve, né, essas árvores, né, porque senão no futuro a gente não vai ter, não, vamos dizer, essa matéria-prima, no caso aí das árvores, para fazer essas coisas, né? Essas utilidades para o ser humano, né? Algumas fábricas, né, de madeira não pegam a árvore no seu ambiente natural para fazer a madeira sem replantar. Ok, então é como se fosse assim, você vai tirar aquelas árvores, né? E a lei, no caso, muitas vezes pede para que nós replantamos essas árvores, né? A gente utiliza, mas a gente também coloque mais árvores para daqui a um tempo também elas produzirem aquela madeira para a gente utilizar. Então, o replantio é muito importante. Outras não, outras clandestinamente retiram as árvores lá do seu ambiente natural, deixa desmatado e aquele, às vezes, demora muito, muito, muito para aquele ambiente voltar ao que era antes. Então, esse cuidado é muito importante na utilização dessas árvores. Tá certo? Entenderam aí direitinho? Pronto, vamos lá. Ó, você sabia? O papel é feito a partir da celulose da árvore do eucalipto. Depois de picadinhos, os pedacinhos de madeira são colocados em um grande tanque para cozinhar. Junto com os pedacinhos de madeira, são colocadas algumas substâncias químicas. Depois de algumas horas cozinhando, tem-se uma pasta de celulose, né? Criada essa pasta. Essa pasta passa por um processo de lavagem para retirar as substâncias químicas e as impurezas. Após retirar todas essas substâncias químicas e as impurezas da pasta de celulose, ela é levada para uma máquina chamada mesa plana, que irá transformar essa pasta de celulose em uma folha contínua e lisa, sobre uma grande esteira rolante. Está vendo aí a esteira rolante aí do lado, né? A grande folha movida por essa esteira rolante passa por rolos que irão prensar, retirar o excesso de água, compactar e alisar o papel. Depois desse processo, a grande folha de papel passa para um equipamento chamado de enroladeira, onde ela será enrolada, né? Essa daí, né? E depois de pronto, o papel é colocado em pacotes para ser chamado de resma. Então, pronto. Isso é todo o processo, desde a retirada, né? Lá da árvore, para poder se transformar no papel, tá certo? Olha só a importância aí, gente, das árvores. Os deliciosos vegetais. Muitos alimentos que consumimos em nosso dia a dia são parte de plantas, gente. As plantas também são usadas como ingredientes básicos para a fabricação de alimentos industrializados, como pães, farinhas, café, chocolate e óleos. Olha o tanto de coisa gostosa aí no caso, né? Que as plantas, né, nos dão, gente. Olha só que coisa maravilhosa que é a natureza, né? Ela, no caso, a gente consome muita coisa no nosso dia a dia, né? Justamente das partes dessas plantas, tá certo? E para finalizar as nossas atividades, a gente vai lá no nosso livrinho, resolver a atividade do livro da página 95, certo? Só uma paginazinha lá bonitinha, né? Mais uma vez, eu repito, não precisa me enviar. Quando for nas nossas aulas no Meet, nós vamos rever esse conteúdo, conversar sobre essa atividade e faço questão que vocês realmente respondam. A gente realmente pergunta a alguns alunos para saber se estão acompanhando. E nós fazemos aquela nossa correção coletiva tão gostosa, que eu prefiro assim, tá bom, gente?
E a segunda atividade, nós vamos assistir ao vídeo. De onde vem o papel? Bonitinho, vocês vão adorar esse vídeo também, né? E responder, por que devemos economizar o papel? Tá bom? A gente faz tudo bonitinho lá no caderno, deixa lá guardado para nossa aula a gente conversar sobre isso, tá bom? E finalizando a nossa reflexão. Quando for jogar algo fora, repense. Não existe o fora. Então, assim, quando a gente joga alguma coisa fora, a gente, tô jogando fora. Será, gente? Será que aquilo que a gente jogou fora, achando que era fora, está colocando no lugar onde vai se juntar outras coisas e poluir o nosso meio ambiente, hein? A gente tem que colocar o nosso lixo no lugar correto, né? Começando da gente, da nossa casa, por onde a gente anda, nas praias. Então, faça a sua parte, né? O fora não existe, tá bom? E esse é o nosso recado, espero que vocês tenham gostado e façam as atividades no capricho e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente!